Olá, RTs e consultores do agro, em especial do setor agroavícola. Muito tem se falado sobre o risco iminente de uma crise sanitária em virtude das ameaças do ingresso do vírus da influenza aviária em nosso país. E muito tem se falado também do aumento das questões da biosseguridade. Então a grande pergunta é, como que está o seu controle de biosseguridade nas granjas às quais você presta consultoria ou é responsável técnico? Então nós vamos fazer aqui um tour pelos elos da cadeia da biosseguridade, de uma forma rápida, para que nós possamos abordar todos os elos desta cadeia, ok? Então, em primeiro lugar, da onde surgiu essa corrente de biosseguridade? Essa é a forma mais ilustrativa que nós temos, onde o programa de biosseguridade ele deve abordar o isolamento, o controle de tráfego, quer seja de pessoas, materiais, veículos, insumos, equipamentos, materiais de reparo, de manutenção, limpeza e desinfecção do aviário, quarentena, medicação e vacinação, monitoramento da saúde do rebanho, quer dizer, do lote, registro, avaliação e comunicação dos resultados, controle e erradicação de patógenos, auditorias e atualizações, documentação do programa de biosseguridade, educação continuada, programa de treinamento e capacitação dos envolvidos e o plano de contingência. Então nós vamos fazer um tour por essa corrente de uma forma rápida. O importante é saber que o programa de biosseguridade ele tem que atender a todos os sistemas de produção, independente se é um incubatório, se é um sistema de produção de frango, de ovos, se é sistema caipira, codornas, perus e até mesmo os avestruz, certo? As fruticultura. Bom, esta ilustração aqui ela é bastante interessante, porque ela mostra a biosseguridade contínua, ou seja, durante o período de alojamento, com as aves alojadas nos aviários, e no período terminal, na saída do lote. Então, note que desde a entrada do pintainho, desde a entrada das aves com um dia de idade, nós temos que ter controle, porque, afinal de contas, é um produto que está adentrando o aviário. Então, nós temos que ter conhecimento de onde que é a origem desses pintinhos, né? De qual incubatório que está vindo, qual é o controle que esse incubatório adota lá no seu interior em relação a essas aves que está sendo encaminhada ao seu galpão, ao seu núcleo. O controle de animais silvestres, controle de água, potabilidade, destino das aves mortas, controle de visitantes, limpeza das mãos e dos veículos e dos calçados. Já com o término do lote, né, com a introdução do vazio sanitário, se faz a remoção de equipamentos, a limpeza, controle de águas e restos de alimento, desinfecção dos equipamentos e galpões, controle de parasitas. Não quer dizer que aqui durante o período de alojamento isso não ocorra, né? Mas aqui é o momento em que é mais intensificado o controle dos parasitas, uma vez que pode-se fazer ou a remoção da cama ou até mesmo o tratamento dela. Insetos e parasitas, roedores, máquinas, fábricas e cama, como se pode fazer esse destino ou o tratamento dos mesmos. Bom, de uma outra forma, sem ser a corrente, né, essa cadeia pode ser em forma de círculo, né, uma adaptação de SEST 2005. Por quê? Porque são elos que estão interligados e montando essa corrente, né? E todos esses anéis interligados fazem dessa corrente onde um deles estiver comprometido ou não bem realizado, coloca em risco toda a cadeia, todo o programa. Então, isolamento, fluxo de vetores, limpeza, medicações, monitoramento, erradicação e controle, auditorias, educação continuada e plano de contingência, se um destes anéis que compõem essa cadeia, que compõem essa corrente,
estiver falho, coloca em risco toda a segurança do plantel e todo o seu programa de biosseguridade não se sustenta quando você tem um destes anéis comprometidos. Então, falando em isolamento, eu procurei colocar de forma com a margem em verde aquilo que seria o ideal e em margem vermelho aquilo que seria um risco para nós. Nem sempre nós temos a oportunidade de ter um isolamento, um cinturão verde, conforme ilustra essas figuras aqui. Muitas das vezes a topografia da região não nos permite esse distanciamento de propriedades, esse distanciamento de galpões, esse distanciamento de núcleos. Muitas das vezes a topografia é muito montanhosa, composta por muitas serras, impede que o distanciamento seja um distanciamento interessante. E muitas das vezes nós temos algumas granjas muito próximas umas às outras. E isso acaba que esta questão de isolamento não fique tão adequada. Então nós vamos ter que adotar medidas compensatórias porque o isolamento muitas vezes a gente não consegue cumprir. Então note, né, essa foto aérea aqui, ó, tudo isso são granjas, tudo isso são galpões, né? Aqui na região de Santa Maria de Jetibá, a topografia ele é muito irregular, muito montanhosa. Então muitas das vezes uma propriedade está muito próxima à outra. Para que a gente possa evitar essa situação, né, a gente tem aqueles programas de biosseguridade que, quando você fala em respeito ao isolamento, né, quando ele está isolado, não significa apenas e tão somente que aquela granja esteja num lugar distante, com cinturão verde ao redor. Não, mas também quando eu falo em isolamento, eu estou falando também da importância do controle do ingresso de pessoas, veículos e equipamentos dentro deste galpão, dentro desse núcleo avícola. Então, ele deve ser cercado, né? Deve ter uma cerca, deve ter um portão com uma placa indicativa, né? Controlando, proibindo o acesso de pessoas não autorizadas, né? Essa advertência deve ser constituído de um arco-lúvio, um arco de desinfecção, para que os veículos que ali adentro passem por este arco-lúvio e sejam desinfetados, né? Quantas pessoas, né? O interessante é que ele possa tomar um banho, trocar de roupa, importantíssimo a higienização das mãos. Se não tiver como trocar a bota, pelo menos um propé, que ele possa ter um local para ele fazer um lava-botas, né? Um equipamento. Pode ser, ele não precisa ser, como chama, elétrico, não precisa ser automático, não. Pode ser apenas uma pia, baixa, para que ele possa higienizar, lavar o seu calçado, né? E ter um pé de luva. Isso aqui são medidas que a gente pode implementar, né, de uma forma muito simples, adotar a vestimenta, né, um avental, um propé, gorro, máscara, para que ele possa adentrar o galpão com segurança. Fazer um fluxo unidirecional de pessoas, a restrição dessas entradas de pessoas e de utensílios, né, e a restrição de acesso de pessoas e visitantes, certo? Bom, este arcolúvio, ele é, tá vendo, ó? Aqui então tem verdinho, margem verde, né? Então isso significa que esse é o padrão adequado. Note que nessas duas imagens aqui, nós temos tanto o controle de acesso de veículos, quanto o controle, né, a barreira sanitária, tanto para veículos quanto para pessoas. Então a pessoa adentra aqui, faz a sua higiene, lava suas mãos, troca de roupa, muitas das vezes toma banho, para que ele possa sair do outro lado e adentrar o núcleo avícola. Isso é um fluxo unidirecional, é daqui para lá, né? E muitas das vezes o interessante é que seja apenas um acesso dentro do núcleo aviário, porque o controle se torna mais fácil, tanto de pessoas quanto de veículos, né? Esse veículo ele deve chegar previamente limpo, né? Ser lavado e desinfetado pelo arcolúvio e deve ter o registro
né, da onde que veio e o que, que ele vai fazer lá dentro do veículo, dentro da granja, né? Se ele vai trocar algum equipamento, se ele vai abastecer os silos, né? Mesmo que esse veículo seja da própria propriedade. Tá? Ah, mas eu tenho que controlar? Tem, por quê? Muitas das vezes o mesmo veículo ele sai de um núcleo avícola e vai para outro núcleo avícola dentro da mesma propriedade. Então, o caminhão graneleiro ele abastece os silos de um núcleo avícola e pode abastecer os silos de outro núcleo avícola, tá certo? Então, é interessante que ele tenha esse percurso pré-definido, esse percurso unidirecional e que cada vez que ele adentrar um núcleo, ele passa pela barreira sanitária de veículos, certo? A gente fica muito preocupado também só com os veículos que adentram. Mas o que, que esses veículos estão transportando? Muitas das vezes pode ser equipamentos, né? Pode ser tubos, canos de reposição dentro de um aviário. Então nós vamos trocar toda a tubulação dos bebedouros, né, no interior de uma granja. Estes equipamentos, estes materiais devem também sofrer o processo de limpeza e desinfecção. Porque muitas das vezes estão num caminhão que foram transportados de um outro estado, de uma outra região, pegaram rodovias, vieram pegando poeira pelo caminho, vieram pegando sol, chuva, intempéries ambientais e que deve, ao chegar na granja, também passar pela barreira sanitária, também ser lavado e desinfectado para adentrar ao núcleo avícola, certo? A gente fala assim, ah, mas é só, tem que estar preocupado com o que vai entrar, caminhão. Gente, tudo que adentrar tem que ser controlado. A água que vem da nascente, que passa pelo sistema de tratamento, que vai para o reservatório, ao adentrar, ela tem que ser controlada. O alimento que foi produzido na fábrica de ração, quer seja próprio, quer seja comercial, de terceiros, ao adentrar, ela tem que ser controlada, tem que ser registrado este material, né? Ou seja, não deixar a margem vermelha, ó, né? Olha só, cheio de insetos, cheio de pragas, cheio de resíduos, mal acondicionada essa ração, não está controlada, não está, ó, verdinha aqui, ó, não está dentro de um silo com tampa vedada, né? A presença de roedores aqui, porque tem oferta de alimento, porque não está higienizado, não está limpo esta passarela aqui, ó, tem fezes caindo pela passarela. Então, tudo isso deve estar sendo atento ao consultor, ao responsável, para que possa fazer a orientação da melhor forma possível. O controle da água, né, recomendado o cloro livre de 3 a 5 ppm, e hoje nós já temos vários equipamentos bem adequados para fazer esse monitoramento, né, para fazer esse controle com bombas, vai colocando o cloro dentro da tubulação, para que esse fato garanta que esse cloro esteja de 3 a 5 ppm, né? Realização de testes físico-químicos de 3 a 4 meses, a depender do desafio e da dificuldade de controle dessa água dentro desta região, dentro dessa granja, tá certo? A limpeza dos reservatórios. Olha a importância do reservatório tampado, vedado, tá vendo? Né? Para que impeça que animais caiam ali dentro, pássaros, roedores, insetos, né? E que deixe essa água suja e contaminada. A limpeza e desinfecção da caixa d'água, né? Geralmente a cada 6 meses. Porém, nada impede e até que se faça uma redução, ainda mais nesse período, da frequência da limpeza dos reservatórios. A legislação determina 6 meses, no mínimo a cada 6 meses. Mas a depender do grau de risco que essa granja oferece, da captação dessa água, da dificuldade de tratar essa água, para que essa água se torne potável, os níveis de minerais que essa água oferece, pode causar uma sujidade nas tubulações e nos reservatórios. Então, se essa água tem uma certa dificuldade de ser controlada, diminua
né? Os intervalos de limpeza. Aumente a frequência. Passa para cada 4 meses. Não está bom, passa para cada 3 meses. Passa para cada 2 meses. O importante é que se mantenha todos os reservatórios e as tubulações limpas para que possa não contaminar a água que está vindo do tratamento de água, tá certo? Presença de animais silvestres e domésticos. Então, daí a importância do núcleo avícola ser cercado e dos galpões avícolas aviários serem telados. Ora, muitas das vezes ainda nós conseguimos encontrar dentro do galpão aviário presença de aves silvestres. Você fala assim, olha, ainda tem. Praga não se elimina, praga se controla. Então, muitas das vezes, a gente de fato não vai conseguir eliminar a zero, por completo, a presença desses animais errantes, desses animais de vida livre, no interior do galpão. Mas o intuito é mitigar, o intuito é diminuir, é minimizar. Então, se tinha muitos pardais dentro daquele galpão, agora com a presença das telas, nós diminuímos a presença deles. Então, é esta a importância do controle. Muitas das vezes a gente não consegue erradicar, mas o controle não pode faltar, tá certo? Então nós temos, é difícil muitas das vezes manter todas as telas no seu perfeito estado. Muitas vezes uma se rompe, uma arrebenta, estraga, né? É difícil você identificar por qual canaleta, por qual buraquinho que um pardal está adentrando. Mas também vai ser um pardal, não vai ser, no caso dessa granja aqui, pombos, urubus e até mesmo bovinos. Essa foto aqui, ela é minha, essa foto. Eu entrei nesse galpão e alguém gritou assim, cuidado, esse boi pega. Ele entrava para comer a ração do coxo das aves. Olha só, né? Então, mas muitas das vezes a gente não vai ter o urubu, mas vai ter pássaros menores. A gente tem que diminuir isso. E aqui na foto com a margem verde, nós temos telas, lonas, portão fechado, lona baixada. Então isso aqui a gente diminui e muito a entrada desses animais indesejáveis, dessa presença indesejável desses animais silvestres e de vida livre, né? Não, nem precisa falar, né? Dentro de um núcleo avícola não se pode ter outra espécie de criação, né? Então aqui na proximidade de um núcleo avícola nós tínhamos um chiqueiro, né? Animais criados soltos, galinhas, porcos, recolher resto de ração, porque se tiver um furo no silo, se não tiver vedando adequadamente a saída do silo, quando você vai abastecer este silo ou repor algum equipamento, alguma coisa desse sentido, a ração daquele silo cai ali no chão e as aves que estão de vida livre vão se beneficiar dessa ração, vão vir comer essa ração. Então, a gente tem que eliminar estas oportunidades para atração dos animais. Como é que se elimina praga? Eliminando 4 As. 4 As. A de água, A de alimento, A de acesso e A de abrigo. Então são 4 As. Se eu tiro alimento, ele não vem para cá. Se eu tiro água, também não vem para cá. Se eu tiro acesso, ou seja, vedo, tampo os buracos, tampo os ralos, reponho as telas, conserto as telas e tiro entulhos, né? Tiro o resto de material de obra, eu tiro o abrigo dele, ou seja, eliminando os 4 As, ou a maioria desses 4 As, eu diminuo a presença da praga, qualquer que seja ela, roedor, pombo, pardal, inseto, qualquer que seja ele, tá certo? Então olha esse galpão bem cercado aqui, delimitando, né, a cerca, impedindo o acesso de pessoas e animais de grande porte, e lá embaixo ele bem telado, bem vedado, tá certo? Porque é um galpão
fechado. Muito bem. Se porventura o sistema é um sistema de criação caipira, que é diferente do convencional, desculpa, é diferente do de subsistência, se ele for um sistema de criação caipira, onde as aves têm acesso à área externa, ao pastejo, a alimentação e a água devem ser fornecidas dentro e somente dentro do galpão. Então elas saem, as aves saem para fazer o seu pastejo, né? Fazer a sua caminhada, ciscar, tudo mais, mas aqui dentro, aqui desse piquete, não se oferece nem água nem comida para não servir de atração para animais de vida livre. Assim como também não é recomendado ter frutas, plantas de árvores frutíferas próxima a este galpão, próximo a este núcleo avícola. Então, goiabeiras, bananeiras, que possa servir de alimento para a atração de aves silvestres, também ele é não recomendado, justamente para não ter este atrativo desses animais. Bem como também, né, ou diminuir ou controlar os açudes e não permitir que tenha água. Então, água de canamento vazando, torneira pingando. Então, tudo isso, essa manutenção destes equipamentos, destes utensílios, devem ser controlados para que você não ofereça oportunidade de atração dessas aves. Então, ou seja, eliminando os 4A: água, alimento, abrigo e acesso. Bom, o controle de aves mortas, né? Olha aqui, em cima, a pessoa pega a ave morta da gaiola e coloca em cima do dispositivo de receber os ovos, ou dentro do coxo de ração, muitas vezes eu já vi também. Então, ou seja, todos os resíduos, ovos que caíram no chão, penas, fezes, esterco, devem ser recolhidos e destinados da melhor forma possível, não fazendo esse amontoado de animais, né? Mas sim mantendo dentro de tambores com tampa, vedado. Para quê? Para impedir a atração de mosca, para impedir a atração de insetos, para impedir a atração de outras aves. Tá certo? Então, fazer o enterro adequado, fazer a compostagem adequada, ou os incineradores, os desidratadores, para que possa fazer, ou as composteiras, né, para que teladas, fechadas, isoladas, né, com telas em volta, com cerca em volta, com telhado adequado, para que possa fazer a melhor forma de tratamento desses resíduos e a obtenção de um composto orgânico. Bom, como eu havia falado, o ingresso de pintinhos também é uma preocupação dentro do aviário, porque você deve controlar, né, a origem, quem são os fornecedores, né, qual é o incubatório que está te fornecendo esses pintinhos, né, essa matéria-prima, este produto está adentrando o seu núcleo, né, está vindo bem acondicionado no caminhão, bem transportado, está saudável. Então, como é que você olha isso? Olhos brilhantes, umbigos bem cicatrizados, uniformidade do lote, né? As canelas lustrosas e sem deformidades, a plumagem seca, macia e sem sujidades aderidas à cloaca. Tudo isso retrata a sanidade desses animais, desses lotes que estão adentrando ao seu núcleo, à sua produção, ao seu sistema de produção. Tá certo? Controle de roedores, né? Aqui eu coloquei com margem vermelha, este não é o controle de roedor indicado, embora muitas pessoas ainda acham que o gato é a melhor forma de controle de roedores. Não, não é. Né? Você pode fazer em sistema de tubulação, você pode ter caixinhas, desde que bem orientadas a sua localização, aonde vai colocar, de que forma vai colocar. Isso tudo a gente pode abordar em outro momento. Controle de pragas, controle de roedores, né? Como que eu devo dispor estas caixas, né? Em que local eu devo dispor, qual é a frequência que eu devo monitorar, se houve consumo, se não houve consumo, para que nós possamos controlar a presença desses roedores. A ratazanas, que é o ratos norvégicos,
o rato telhado, que é o rato dos ratos, e os músculos, que é o camundongo, tá certo? Cada um tem a sua forma de colônia, cada um tem as suas particularidades, cada um anda determinados metros do seu abrigo. Então, tudo isso, essa ecologia tem que ser estudada. Qual é o meu inimigo? Com quem eu estou combatendo? Né? Então, a gente pode abordar esse controle de roedores de uma outra oportunidade. Muito bem, controle de pragas deve ser feito de forma contínua, porém, no vazio sanitário, ele é mais intensificado, tá? Porque muitos desses insetos podem ser reservatórios, portadores de agentes patogênicos, como o mosquito da bola aviária, o cascudinho Newcastle, o boro, marex, salmonela, as moscas com salmonela e campylobacter e assim por diante, certo? Né? Aqui, essa foto aqui, gente, quando eu cheguei nessa granja, eu fiquei surpreso. Olha só o castelo que se forma de esterco, né, nesse galpão californiano. As aves do primeiro andar aqui tinham acesso pelo assoalho, pelo fundo da gaiola, ao esterco. Elas bicavam ao esterco, tá certo? Então, olha a altura. E aqui note que tem um controle de roedor dele aqui, que é um gato, né? Então, margem vermelha para ele. Presença de mosca, né, nos ovos, mosca nos utensílios, baldes, mosca nas armadilhas, mas olha só, essa armadilha não é trocada há um bom tempo. Então, ou seja, aqui já é uma armadilha já controlada e monitorada. Então, ou seja, controle de pragas. E aqui, né, um tratamento de cama, reutilização de cama. Então, se faz as leiras e se faz o controle aqui da fermentação para que aumente a temperatura e diminua ali a presença de patógenos. E, por fim, a aplicação de cal. Como eu estava falando, isso dificulta fazer o tratamento do esterco, dificulta fazer a limpeza, dificulta repor os coxos com ração, a coleta dos ovos, e aí com a simples orientação, um simples monitoramento, olha como é que a gente já tem uma outra característica do galpão, tá certo? Né? Passarelas varridas, passarelas bem controladas. Aqui, gente, eu não vou ler nada disso, vocês me desculpem, porque neste anel deste programa de biosseguridade, medicação, vacinação e quarentena. Isso é de responsabilidade restrita do médico veterinário. Se ele precisa puxar para si essa responsabilidade, porque os órgãos fiscalizadores cobrarão dele, né? O uso de medicamentos, o uso de vacina. Quais medicamentos? Por que está usando esse medicamento? Por que nessa dose? Por que nessa frequência? Por que este fármaco e não outro? Qual é o seu desafio para que você esteja utilizando este medicamento? Tá certo? Muitas das vezes, quando a gente é responsável por algumas granjas e a gente visita de tempos em tempos, muitas das vezes acontece alguma situação em que o tratamento se faz de forma urgente, né? E muitas vezes você não fica nem sabendo, o próprio granjeiro, o próprio avicultor já instituiu o tratamento. É preciso que nós tomemos conhecimento disso, de qual droga está sendo utilizada, de qual fármaco está sendo utilizado, em qual dosagem, tá certo? Foi feito alguma análise, foi feito algum exame, foi feito algum antibiograma, né? Por que eu estou usando essa medicação? Da mesma forma, a vacina. Qual está sendo o meu desafio? Qual está sendo o desafio da região? Qual está sendo o desafio da propriedade? Qual está sendo o desafio dos núcleos aviários? Para que nós possamos, em comum acordo, junto com o avicultor, determinar qual é o programa de vacinação a ser adotado para aquela região, para aquela propriedade, para aqueles lotes. Tá certo? Então, isso é de muita importância do médico veterinário. Monitoramento, registro e comunicação. Muitas das vezes nós esbarramos nessas questões de implantar um monitoramento. Reconheço a dificuldade de alguns estabelecimentos em ter o controle, anotar o que aconteceu,
anotar a entrada de pessoas e veículos, fazer o registro disso, fazer o registro se aconteceu, teve alguma intercorrência, se um cano d'água arrebentou, qual foi o período que demorou para consertar esse cano d'água, se algum lote ficou sem abastecimento de água em decorrência desse cano arrebentado, se essa água serviu, fez poças d'água para alimentar pragas como roedores e aves de vida livre. Então, ou seja, a anotação disso é extremamente importante, porque esse registro faz com que nós tenhamos um documento de rastreabilidade de o que pode ter acontecido no passado, o que pode ter causado o problema do futuro. Então, essa anotação é muito importante, este monitoramento, a guarda desses registros, né? Muitas vezes a gente chega em algum ambiente, algum local, e os papéis estão de fato anotados, mas estão fora do contexto, não estão nas suas pastas correspondentes. É necessário este controle para que quando nós possamos chegar lá, a gente olha e toma as decisões mais assertivas no controle, na nossa orientação. E cabe a nós a sensibilizar as pessoas, a treinar e capacitá-las ao correto preenchimento dessas planilhas, tá certo? Este monitoramento facilita a nossa comunicação, tá ok? Erradicação e controle. Isso aqui é o que a gente menos quer observar, é o que a gente menos quer ver, né? É a erradicação e o controle. Isso acontece quando? Quando as medidas de biosseguridade falharem. Então, quando o ingresso do agente patogênico teve êxito, ele conseguiu entrar no nosso plantel, conseguiu causar a doença, conseguiu dizimar aquele lote, e agora nós vamos ter que fazer a erradicação e novos controles para um novo realojamento das aves. Então, isso acontece quando houve alguma falha no nosso programa de biosseguridade. Tem que ser feito da forma mais rápida possível, extremamente controlada, com auxílio dos sistemas de vigilância, sistema veterinário oficial, né? Aqui a gente traz o que é erradicação, o que é controle. A erradicação é a eliminação completa daquele agente patogênico dentro daquela zona, dentro daquela região. E o controle? O controle não é erradicação, porém traz a níveis compatíveis de convivência. Você vai conviver com o patógeno dentro daquele ambiente. Então, o agente patogênico não foi embora, mas não está causando uma eliminação do seu plantel, tá certo? Então, considerar esses aspectos epidemiológicos, sociais, legais, tecnológicos, saúde pública, econômica e de saúde animal. Então, você vai ver se podemos erradicar ou controlar. Erradicar é a eliminação completa do agente patogênico. Controle é a convivência desse agente patogênico em níveis aceitáveis. Esse slide é bem interessante porque ele mostra os custos da enfermidade. Então, nós temos aqui as perdas diretas e as perdas indiretas. Muitas das vezes, o que salta aos olhos são somente as perdas diretas e as perdas visíveis, aquilo que de fato é observado, principalmente pelo avicultor e pelos funcionários, que é a mortalidade, a morbidade da doença e a perda da produção. As perdas invisíveis, mas que são perdas diretas também. A conversão alimentar, muitas das vezes não se percebe isso, né? Ou se percebe num segundo momento, ou se percebe quando tem anotações, quando tem registro, né? Dessa conversão alimentar, do consumo de alimento versus produção de ovos, consumo de alimento versus produção de carne. Então, quando você não tem essas anotações, muitas vezes você vai perceber essa conversão alimentar, essa perda da conversão alimentar, muito lá na frente. Diminuição da fertilidade, atraso na produção e infecções subclínicas, ou seja, o vírus está ali, o patógeno está ali, ou até mesmo outros patógenos oportunistas, também chamados de infecção secundária, que adentrou somente porque o primeiro patógeno foi o que abriu as portas do sistema imunológico daquele plantel, favoreceu a entrada de outros patógenos que ali permanecem.
E muitas das vezes ele diminui a produção daquele lote e ele vai convivendo com aquele patógeno que vai impedindo que aquele plantel expresse o seu melhor e maior potencial zootécnico, tá certo? E as perdas indiretas, né? Custos com medicação, manejo de lotes, vacinação, mão de obra, subutilização das instalações e depreciação do produto, dificuldade de se eliminar este agente e muitas das vezes os embargos econômicos que se estabelecem nas relações comerciais de alguns compradores que determinam ou estabelecem que não vão comprar produtos daquela região que está acometida por aquele agente infeccioso. Auditorias e atualizações. Isso aqui também é fruto das documentações dos registros. Você só pode ter um planejamento, executar, checar, né, o PDCA, agir de uma forma rápida e assertiva se você tiver documentos auditáveis. Se aquelas planilhas de controle, de monitoramento, de registro estão feitas de forma satisfatória, aonde você pode avaliar ao longo de uma curva cronológica. Então, vamos dar um exemplo. O controle de cloro na água. Você vem controlando ali a presença do cloro livre na água. Acima de 3, acima de 3, acima de 3. Tá. Beleza. Aí um dia, 2 dias, 3 dias está abaixo de 3. Ora, o que aconteceu? Qual foi o motivo pelo qual esse cloro abaixou dos níveis aceitáveis? O que aconteceu? Né? Então, essa auditoria, esta atualização, será que eu preciso colocar mais uma planilha de autocontrole? Porque essa daqui não está sendo suficiente, ou essa daqui eu não preciso colocar mais uma planilha de autocontrole, mas eu preciso melhorar esta que já existe. Eu preciso colocar mais alguns dados nela para poder me fornecer informações para que eu possa tomar decisões, tá certo? Educação continuada, treinamento, capacitação. Nós, seres humanos, somos acomodados e precisamos ser continuamente lembrados daquilo que nós temos que fazer. Continuamente lembrados daquilo que precisa ser feito da forma correta. Muitas vezes nós vamos fazendo e muitas vezes nós relaxamos. Nós, seres humanos, somos assim. Nós precisamos de alguém, de um sistema, de um autocontrole, de um monitoramento que nos relembre sempre como vamos fazer aquilo da forma mais correta, da forma mais conservadora, persistente, ou seja, reprodutividade, repetitividade. Eu fiz ontem da mesma maneira que eu vou fazer hoje e da mesma maneira que eu vou fazer amanhã. Isso, num primeiro momento, pode parecer caro, mas os benefícios disso são muito maiores do que os custos. Por isso que os programas de biosseguridade são menos trabalhosos e menos onerosos do que se imagina no primeiro momento. Porque os benefícios obtidos por este monitoramento são extremamente valiosos. Este aumento na produtividade e na lucratividade do lote é reflexo do seu controle, é reflexo das suas auditorias, é reflexo do seu programa de autocontrole e do seu programa de biosseguridade e da forma de comunicação entre as pessoas, entre os papéis e as pessoas e entre os auditores, entre os consultores e a sua equipe. Por fim, o plano de contingência, né? Este plano de contingência nada mais é do que um planejamento que, frente à insatisfação do ingresso daquele patógeno, no caso, o vírus da influenza aviária, no caso desta doença no nosso plantel, frente a esta situação indesejada, o que temos que fazer? Como temos que fazer? Quem são os nossos parceiros? Como que nós vamos resolver isso da forma mais rápida e mais eficaz, para diminuir a presença desse vírus e retomar a nossa produção, tá certo? Então, é um conjunto de medidas sanitárias em situações de emergência. Devemos conhecer os principais pontos característicos que um plano de contingência deve conter. Deve ser rápido o diagnóstico e rápida a contenção. Deve ser amplamente difundido e de conhecimento de todos os funcionários e de todas as pessoas que ali trabalham, né? Então, exige um planejamento. Porque os benefícios são estes aqui.
Menos doença, menos zoonoses. Melhor desempenho, menor mortalidade, menos medicamentos utilizados, menor condenação de carcaças, melhor qualidade do produto. Isso torna mais lucro e maior saúde ao consumidor que venha consumir este produto ou este subproduto que você produz, advindo desta granja que você é responsável. Se você gostou deste bate-papo, deste conteúdo rápido, passando, rapidamente pelos anéis que compõem o programa de biosseguridade, curta, compartilhe com quem você achar interessante e comente para que nós possamos sempre estar interagindo e formando e transformando pessoas para melhorar o nosso sistema de produção e o nosso setor agroavícola. Um forte abraço.